Quer receber mais textos sobre filosofia? Quer ficar o dia inteiro antenado no mundo filosófico? É muito fácil. Agora você pode baixar um aplicativo do Hora da Coruja, do Cefa e de filosofia. Entra no Play Store e digita Filosofia Gratuita, baixa já seu aplicativo. Bem-vindos à Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre o novo plano do MEC. Ele é um plano de base nacional comum curricular. Ele que vai dizer as diretrizes e tudo mais, quer dizer, o que tem que ser feito em cada matéria e como que a gente pode deixar o nosso país unificado na educação. Então, um lugar que ensinar matemática, aqui no estado de São Paulo vai ensinar matemática, lá no Nordeste vai ter que ensinar a mesma coisa que está sendo ensinada aqui. A ideia é basicamente essa. Mas é especificamente sobre o plano de filosofia que a gente vai conversar, né, Paulo? Boa noite. Boa noite, Fran. Bom, a ideia era conversar sobre a unificação do currículo do MEC, pegando a parte de filosofia. A gente poderia até fazer uma abrangência, conversar sobre o plano em geral, mas eu acho que ele é muito espelhado. Quer dizer, os princípios básicos das outras disciplinas são também mais ou menos parecidas. Não tem uma mudança de curso em relação às disciplinas, né? Aquilo que você identifica como crítico na filosofia é também o ponto crítico nas outras disciplinas, né? Que me parece que é o problema central é que eu acho que o plano é vago, é extremamente vago. Eu acho que um plano desse tipo, quer dizer, como ficou o nome dele? Ficou BNCC, é Base Nacional Comum Curricular. Base Nacional Comum Curricular. A ideia é boa, na verdade, né? Claro, você precisa ter, não pode. Acho que desde quando eu estava, acho que eu me lembro, começou essa discussão, eu estava na 4ª série, que todo mundo dizia, olha, as pessoas que viajam muito, que moram em outros estados, ou moram mesmo em outras cidades, elas vão estudar em escolas também públicas, e elas chegam lá e o conteúdo é completamente diferente. Mas nem essa é a questão, né? Quer dizer, a questão maior é que precisa definir o que uma pessoa que sai do ensino médio tem que saber quando ela sai do ensino médio. O que é que um brasileiro precisa saber para se integrar internamente e o Brasil se integrar externamente. Bom, uma das discussões é justamente essa. O brasileiro não vai tão bem nas questões, nas provas internacionais, porque cada estado tem um currículo diferente, então alguns compreendem algumas coisas das questões da prova, outros outra. A gente não tem como avaliar o Brasil enquanto todo, porque não é comum esse currículo a todos. Então essa acho que seria uma das ideias, colocar um currículo em comum. Quer dizer, o documento, ele começa, você começa a ler o documento, assinado pelo Renato Janine Ribeiro como ministro. Lembrando que é um filósofo, quem não sabe, né? Então você começa a ficar entusiasmado, porque ele começa dizendo assim, o currículo básico é básico. A base é a base. A base é a base. Ele começa com essa frase, né? E depois ele explica essa frase. Quer dizer, trata-se daquilo que não é o telhado, é o chão. Sobre isso, nós podemos construir uma série de coisas. Por exemplo, podemos começar a fazer a crítica desse documento e melhorá-lo, porque ele não é um documento definitivo. Não. Né? Então, ótimo. Então, é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos melhorar esse documento. Agora, a outra coisa que ele é básico é porque ele é fundamental. Ele não é só básico por conta da ideia de que ele é o ponto de partida para se começar a discutir. Ele é básico também porque ele é fundamental, ou seja, o documento quer ser um mínimo. Ele quer ser um mínimo, ou seja, para todos os brasileiros precisa se garantir isto. Nessa ordem, para todos os brasileiros precisa se garantir isto, é que ele aparece extremamente vago. Extremamente vago. E aí, toda a crítica que a gente possa fazer, eu acho que deveria vir no sentido de torná-lo mais específico. Eu sei, tranquilamente, que uma série de pessoas vai argumentar em favor da não especificidade. Que vão dizer o seguinte, mas você vai... Isso engessa a filosofia. Não só a filosofia, todas as outras disciplinas. Mas, a meu ver, a questão não é essa de engessar. A questão é que se você vai trabalhar com um documento chamado básico, você tem que partir do que o professor e as escolas entendem como básico.
E o que o professor e as escolas entendem como básico, se você conversar com os bons professores e com as boas escolas, você vai ver que sempre, nas diversas disciplinas, né, principalmente de ciências humanas, e em filosofia isso é fundamental, há uma literatura específica da área que é considerada básica. Ou seja, os clássicos. Uhum. E é exatamente... E para nós no Brasil é mais fácil ainda, porque a gente tem esse padrão do que é tem uma esse base, padrão. Porque são os pensadores, a Sim. coleção dos pensadores, elas dão... Nós temos esse padrão, quer dizer, Uhum. nós temos esse padrão, no passado nós tínhamos esse padrão da bibliografia clássica em todas as áreas. Hoje, nós não temos a bibliografia clássica em todas as áreas. Mas em filosofia, há a bibliografia clássica. Quer dizer, pelo menos em filosofia. Aliás, a filosofia ganha um certo prestígio na sociedade, hoje em dia, como sendo ainda um lugar de bom ensino, exatamente porque nela você lê a bibliografia clássica, enquanto que nas outras áreas isso se perdeu. Uhum. Se perdeu até na área de literatura. Sim. Né? Hoje em dia você vê escolas que dão livro para as crianças lerem que absolutamente não contribuem em nada. Porque a criança aprende a ler... nós tínhamos o que... Não aprende a ler o Machado de Assis mais. Então, a gente né? tinha, quer dizer, o que era o ensino médio que você teria que ler em literatura, por exemplo. Aqueles clássicos que a gente sabe que vão cair no vestibular. No começo do ano vinha a lista de livros Sim. que vão cair no vestibular. São livros clássicos, que a gente sabe que Sim. ao me formar no ensino médio, eu vou ter que ter Sim. lido todos esses 20, 50 livros que sejam. A nossa sociedade é tão carente disso e ela compreende tão bem isso, e é por isso que eu estranhei do documento não atingir, não pôr uma bibliografia clássica, básica. Eu não estou falando aqui de uma bibliografia qualquer. Uhum. Não estou falando que o documento tem que ter uma bibliografia qualquer. Isso o documento não tem que ter. Ele tem que ter o quê? Qual é a bibliografia clássica? Quais são os clássicos de cada área? Isso ele precisa apontar. Ele não pode ficar no campo da temática geral. Aliás, nem isso ele faz. Não. Aliás, nem a temática geral ele coloca. Ele é extremamente vago. Ele ainda está vago, acho que porque ele está em construção, né? Não. Eu acho que mesmo em construção, esse documento teria que trazer uma determinação da seguinte coisa. Em filosofia, há uma literatura clássica. Porque a própria definição de filosofia do documento, ela torna vaga. Você, com aquele documento na mão, você pode fazer o que você quiser. Portanto, não é o mínimo. Nós não vamos encontrar uma unificação curricular se todas as pessoas puderem interpretar de maneira completamente larga. Então, o que eu quero dizer é muito simples. O que eu quero dizer, Fran, é que se você chega para um professor de filosofia, um bom professor de filosofia, formado numa boa universidade, e pergunta para ele, o que é o básico para o ensino médio em filosofia? Ele não vai dizer que o básico, né, é temático. Uhum. Ele dificilmente no Brasil ele vai dizer isso. No Brasil ele vai dizer que o básico e ele vai dar 3 ou 4 livros. Ele vai dizer... Platão. Ele vai dizer Platão, o mito da caverna. Ele vai dizer uma parte inicial da metafísica do Aristóteles. Sim. Ele vai dizer as confissões do Santo Agostinho. Ele vai pegar a história antiga. Ele vai caminhar por um material histórico. E isso é o básico. Aí vem o outro e fala assim, Paulo, mas o curso de filosofia, no ensino médio, não é o curso de história da filosofia. Mas não existe história da filosofia e filosofia desvinculados. Você aprende a pensar o cotidiano Sim. a partir dos clássicos. Isto é filosofia. Fora disso, não há filosofia. A mesma coisa que a professora de português queria dizer, que ela vai ensinar literatura com uma literatura onde não há o Machado de Assis, que é a cadeira principal da nossa Academia Brasileira de Letras. A gente tem uma ideia então, no Brasil... Não adianta. Não, a gente tem uma ideia no Brasil de que a gente tem que cumprir alguns números, né, por exemplo. Ou seja, não vamos mais deixar ter evasão escolar. O que no Brasil isso significa? No pensamento, por exemplo, da Dilma, ela até chegou a comentar isso uma vez, assim, vamos cortar as matérias como filosofia, etc., deixar bem enxutinho para ele fazer rapidinho, se formar e não querer ir embora da escola. Sim, você tem essa tendência de achar que a escola pode ser vendida para a sociedade, né, à medida que ela é pior. Isso.
Quer dizer, funciona mais ou menos assim, né? Por que as crianças vão embora da escola? Ah, porque a escola não dá aquilo que a criança precisa para viver a sua realidade. Isso, ou seja, ela aprende matemática, mas ela não vai usar aquele problema matemático. Então tem que ser excluído do conteúdo por quê? da Porque sala de aula. o dirigente político que está dizendo isso é porque ele não sabe extrair raiz quadrada, ele não aprendeu, então ele acha que não tem utilidade. E ele acha que não tem utilidade para nenhum, nem para desenvolvimento do cérebro, nem para raciocínio lógico. Nada. Ele não, porque veja, hoje o parlamentar, que é formado em direito, ele não consegue escrever uma carta. Então ele acha que escrever não é importante. Até porque ele, se precisar escrever, a secretária do Senado lá assina. E assim os presidentes, assim é todo mundo. Quer dizer, todo mundo ficou analfabeto, Paulo, e aí o nego acha que a alfabetização não é importante. Mas sabe o que é interessante? Isso não é um fenômeno só brasileiro, não. A gente tem mania de culpar que o Brasil é um fenômeno geral, mundial. Há uns 2 ou 3 dias saiu uma notícia de que o Japão estava enxugando alguns cursos na universidade, porque os cursos estão muito caros, né? O Japão não está conseguindo manter todos os cursos públicos na universidade, então eles decidiram enxugar alguns cursos. 90% são os cursos de humanas, porque o governo japonês entendeu que os cursos de humanas não têm um valor social. Sim. Ou seja, você não forma um médico que vai sair atender uma população, né? Então, quer dizer, a filosofia pode, até direito eles tiraram. Tem muito advogado no Japão, já tem o suficiente, vamos tirar também. Eliminar cursos de direito, filosofia, sociologia e infelizmente nós não estamos vivendo isso no Brasil. Pelo contrário. Pelo contrário, existe se o governo começar a ir por aí, ele vai contra a população, porque a população procura os cursos de humanas. Né? A filosofia até pouco tempo... A expansão universitária foi na área de humanas? Sim, e filosofia era um curso até pouco tempo, um dos primeiros procurados. Agora, esse ano, o curso de moda. Então mostra que o brasileiro procura os cursos de humanas, gosta, quer entender. Tanto é verdade que a gente faz esse programa aqui, né, há anos e tem um certo público. Né? Sim. Tem um certo público, quer dizer, então o brasileiro gosta disso daí, ele quer, e ele acha que a filosofia dá isso para ele. Agora, quando você põe o garoto na escola e a filosofia toma como sendo o básico, sabe, o lúdico, a filosofia é levar o garoto até a Câmara Municipal para ele ver o que está acontecendo lá. Filosofia é você ir na rua ver uma manifestação. Filosofia é conscientização. Filosofia é você ir tirar foto da Avenida Paulista para ver uma manifestação. Tudo vira filosofia. Aí nada é filosofia. Quer dizer, então, isso em todas as áreas. Isso em todas as áreas. Quer dizer, há um básico, mas esse básico não é dado por temas. Esse básico é dado pela bibliografia clássica. Sabe? Nós não... Quer dizer, você entra na matemática. O que é a bibliografia clássica? Quer dizer, geometria plana. É o Euclides. É o Euclides. Agora, vão ler o Euclides... No próprio Euclides, nós não fazemos mais isso. Não. Porque nós temos uma literatura didática para isso. Mas em filosofia, nós não precisamos da literatura didática. Por quê? Porque os próprios filósofos fizeram a sua literatura didática. Todos os filósofos têm um texto. Que é para o público em geral. Que é para o grande público. Por exemplo, o Platão. A alegoria da caverna é uma forma didática de explicar. Até o Kant. Né? Até o Kant tem. Mal, que é terrível, uma leitura. Todos os filósofos fizeram um texto público de suas filosofias. Sim. Então, em geral, é este texto que é utilizado no ensino médio e é este texto que garante com que o clássico se articule com a vida cotidiana. Que aí entra o papel do professor, é ele que tem que fazer isso. Com relação a conteúdo, quando eu dei aula aqui no Governo do Estado de São Paulo, em filosofia, eles tinham uns cadernos de conteúdos, de currículo, que, lógico, algumas escolas obrigavam a usar aquele caderno, então tinha toda uma briga de que você não pode obrigar um professor a trabalhar com aquele caderno, ou seja, a sua aula já está engessada e está aqui. O professor tem que ter liberdade para preparar a própria aula e tudo mais. Mas se o professor fosse um professor preguiçoso, ele não quisesse preparar uma aula, o que tinha sempre? Uma discussão sobre um tema que, inclusive, um autor, que pegava alguma questão de sociedade, de coisas que estavam acontecendo, aí tinha um trecho ou um texto inteiro filosófico sobre o assunto,
Ou seja, olha, esse problema que a gente está passando, o filósofo já relatou isso e aqui está o texto, vamos ler o texto, né? Sim. Atividades, inclusive assim, o que fazer em sala de aula, como puxar a discussão, Sim. 4 caderninhos, basiquinho, certinho, para cada aula fazer aquilo, assim. Gente, parece, a gente fala assim, olha, é o governo querendo impor o que você vai ensinar, o que não vai, mas sinceramente, eu peguei aquele meu livrinho e recortei, porque eu achei várias coisas interessantes, outras não, fiz um recorte de tudo que eu queria e montei minha própria apostila com aquilo. Foi bom. De certa forma, eu acho que é bom no sentido, assim, não de impor para o professor que ele tem que trabalhar aquilo, mas é bom no sentido do professor ter uma base, ele sabe o que é para ser ensinado, o que é... E nesse sentido mesmo, do quê? De ter um texto filosófico, isso eu achava importante, de você ter uma questão de atividade com aquilo e discussão do... Porque eu acho gozado o seguinte, o que eu acho gozado é o seguinte, quando é para comprar livro, ou seja, quando mexe com dinheiro, aí o MEC tem o que dizer. E aí ele não indica os clássicos. Aí ele indica a bibliografia de pessoas por aí. Entendeu? Então, nessa hora, na hora que mexe com dinheiro, aí não tem problema de indicar. Porque não vai indicar os clássicos e vai indicar livros de editoras e de pessoas que a gente já sabe quais são. Todo professor na escola política recebe indicação de 2 livros. E o governo fala assim, você quer o livro A ou o livro B? Você fala, não, eu normalmente quero são o livro mesmos. C. Eu quero o livro C que eu estou apresentando. Você pode comprar para as minhas turmas? Não. Não. O MEC vai comprar o A ou o B. Então é muito gozado isso, porque quando na hora que mexe com dinheiro, aí a democracia acaba. E aí você não vê Platão mais. Você não vê Aristóteles mais. Você vê comentadores... Você vê quem? Você vê sempre os mesmos que estão ligados ao Conselho Nacional de Educação, que estão ligados ao MEC, que estão ligados com a política vigente, ou então que o senso comum consagrou. Sabe? Ou é o senso comum ou a política. Agora, o que eu estou pedindo não é isso. O que eu estou pedindo é que nas diretrizes nacionais a gente garanta que o nosso amigo, né, Platão, esteja lá. O que o nosso amigo, lá em português, que o nosso amigo Machado de Assis esteja lá. Do mesmo jeito que em física, o nosso amigo Newton esteja lá. Isso não tem... Apesar de que... isso não tem nada a ver com questão de imposição ou não. Tem nada a ver. Isso aí é o chamado patrimônio cultural universal do Ocidente. Isso. O MEC já admitiu que existe uma base, que existe algo que é, o básico. Então vamos falar do básico. Então a gente tem que saber o que é o básico. Vamos falar do básico. O básico... nós não estamos falando aqui de livro didático. Não estamos ou seja, o Paulo Giraldelli publicou a sua tese, o Paulo Giraldelli publicou tal coisa. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do quê? Daquilo que é o patrimônio da humanidade e que no século XIX se dividiu em disciplinas. Isso. É disso que nós estamos falando. Então, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de que a física moderna, né, a física básica, a chamada física clássica, é newtoniana. É Newton. Você pode falar, então vai dar para a criança, para o jovem, o livro do Newton? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Por quê? Porque mudou a linguagem, mudou a linguagem técnica, mudou inclusive a própria matemática de representação, a simbologia técnica mudou. Então foram feitos livros didáticos a partir daí. Agora, em filosofia, isso não aconteceu. E em português, na literatura, isso não aconteceu e nem pode acontecer. Você não pode pegar o Machado de Assis e transformar ele num conto didático. Por quê? Nisso humanas é diferente das outras áreas. Porque o conteúdo do Machado de Assis é também a forma. Exato. Mesma coisa que em filosofia. Você não pode pegar a alegoria da caverna e contar de outra maneira. Por quê? Porque a forma e o conteúdo estão articulados no livro clássico. E por isso nós fizemos um esforço tremendo nos anos 80 de conseguir publicar Os Pensadores. Traduzir tudo aquilo. Foi um esforço que o Peçanha fez, né, naquela época para conseguir ter esse estudo que não era traduzido. Então agora tem. Então ponha lá. Olha, primeiro ano vai ensinar, sabe,
os pré-socráticos segundo Aristóteles, que é uma coisa que todo aluno de filosofia aprende na sua formação, na sua licenciatura. Engraçado que ninguém discute isso quando o assunto é a universidade, por exemplo. Né? A gente sabe que existe o básico para você sair da universidade aprendendo. Não, a discussão... Mas as pessoas não conseguem entender que também tem que ter isso no ensino médio. Porque se perdeu o conteúdo do ensino médio por conta dessa nossa conversa de que o adolescente é um ser extremamente avesso à escola, então tem que ganhá-lo de qualquer maneira. Ao invés de ganhá-lo com o conteúdo clássico, vai se ganhar como se ele fosse um bobinho. Então é um pedagogismo, sabe? É um pedagogismo. Uma vez uma garota da filosofia, uma professora de filosofia, perguntou para o ministro da Educação, que era o Haddad, se a matéria de ensino médio de filosofia ia ensinar história da filosofia ou ia ensinar a filosofar. Essa é uma questão imbecil, Fran. Não se ensina a filosofar sem história da filosofia e não se ensina história da filosofia sem filosofar. Quem conseguir fazer essas coisas separadas, ele não está entendendo nada de filosofia, então nem é professor, não pode ser professor. O professor de filosofia, ele sabe pegar o texto clássico e sabe atrair cada aluno para o texto clássico. Porque o texto clássico, ele é extremamente provocador. Aliás, a gente fica muito... As pessoas ficam... Não, Paulo, o que eu vou ler? Ele falou, olha, uma coisa é você ter uma visão geral. Então, você pode pegar um manual. Lógico, para você ter uma visão geral. Para ter uma visão geral. Lógico. Mas você não pode deixar de ir no texto clássico, porque o texto clássico, ele é clássico por quê? Porque ele pega um caso particular e leva para o universal. E depois do universal, ele volta para o particular. Ele faz esse círculo, e por fazer esse círculo é que ele é tornado clássico. E ele usa de linguagem filosófica. Ele ensina a linguagem filosófica. Raciocínio lógico, toda essa questão. Você não pode retirar isso, picotar, resumir, adaptar não tem isso. Como. Porque você perde esse conteúdo, você perde a filosofar, você perde esse conteúdo filosófico. O texto clássico, ele tem uma lógica do filósofo, que respeita a lógica. Né? Então, você aprende a lógica lendo o texto clássico. Exatamente. E aprender esta lógica que é fundamental para você aprender a filosofia. Essa disciplina mental é a que o autodidata não tem. Ele não tem isso e nunca vai ter. Né? Porque ele não é submetido a um professor de filosofia que vai ler junto com ele. Ele entra errado no texto. E aí que vem o ensino médio. Vem o ensino médio exatamente para quê? Para que o aluno, o garoto, tenha o contato pela primeira vez com o texto clássico junto com alguém que fez filosofia. E esse alguém que fez filosofia, um professor de filosofia, é um filósofo, ele vai trabalhar junto com o aluno. Você fala assim, mas isso não tem no ensino médio. Claro, com esse salário que nós estamos pagando, não tem mesmo. Mas o documento, ele é a parte do salário. Você tem que fazer o documento do currículo básico e melhorar o salário do outro lado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não para uma coisa para fazer a outra. Né? Você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas do jeito que está sendo feito, o documento é inútil. Agora, está gastando dinheiro para fazer o documento. Porque reuniu um monte de gente da universidade para fazer esse documento. Então, pagou para fazer. Agora, tem uma coisa que aí o documento, para mim, do jeito que está, é inútil. Ele não tem nenhuma utilidade. Eu acho, né? Até eu ia falar isso para o pessoal. Eu entrei lá no site, quem quiser entrar é Base Nacional Comum, tudo junto, basenacionalcomum.mec.gov.br. Tem uma parte lá em Contribua, que você pode contribuir com o texto, seja enquanto pessoa física, seja enquanto instituição. Já cadastrei o Cefa para a gente poder meter o bedelho lá, porque acho que agora é a hora, principalmente para quem for professor de filosofia. É a hora da gente começar a dizer o que tem que ser ensinado e o que não tem que ser ensinado em filosofia. Porém, uma coisa nesse conteúdo já me chamou a atenção, uma coisa nessa base já me chamou a atenção, de que ele fala no texto de que a gente vai ter que ter filosofia nos 3 anos. Ele fala em filosofia no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Sim. Tá? Se a gente pensar, só 2 estados têm filosofia nos 3 anos do ensino médio. A grande maioria dos estados, ele tem a filosofia é dada em 1 ano só do ensino médio. Sim. Tá? Geralmente se divide da seguinte forma: filosofia no ano, psicologia na outra, sociologia no outro. Sim. Né? Então, se a gente tiver agora, isso significa que são mais aulas de filosofia. Assim, em termos de indicação, sim.
muito mais aula de filosofia. Você vai ter nos 3 anos. Quer dizer, você já começa a poder fazer mais alguma coisa e ter mais gente. Já está sendo o contrário daquilo que a Dilma falou, que ela queria enxugar. Sim, mas nós fizemos aqui uma Hora da Coruja e eu disse que o Renato Janine Ribeiro permitiria isso. Não iria no sentido da Dilma, de enxugar. Exatamente. Né? E ele não foi. Não foi. Então você já vê que então, isso aqui é um bom indicativo. Isso foi um ganho. Isso é um ganho. Agora, eu sei, você sabe também, que o Renato andou por aí pedindo opinião. Não pediu para nós, claro. Né? Não vai pedir. Mas para outras pessoas que compartilham de opiniões parecidas com a nossa, ele pediu. Sim. Principalmente, eu sei de pessoas que falaram para ele, olha, o ensino médio tem que voltar a ensinar os clássicos. A gente sabe, teve gente que falou isso para ele. E é óbvio que seria muito maluco pensar que o Renato Janine Ainda mais Ribeiro, uma pessoa como ele, que passou por um ensino... Que passou por um bom ensino, não dê valor a isso. Não há como, Fran, não há você toda vez que você fala de filosofar sem que o cara tenha passado pelos clássicos, o filosofar é outra coisa. É o que o senso comum pensa que é filosofar. Né? As pessoas não entenderam que o Milor Fernandes não era filósofo. Ele era um fazedor de frases. Belas frases, inspiradoras. Não era autoajuda. Não, sim. Né? Mas é um tipo de literatura que tem a ver com filosofia, mas não é filosofia. A filosofia depende de um texto argumentado, e esse texto argumentado depende de uma lógica. Ele não é qualquer texto. E nisso ele difere da literatura, de qualquer tipo de literatura. Ele é uma outra literatura. Ele não é uma literatura nem da religião, nem da ciência, nem da ficção, da literatura romântica, nem da epopeia. Ele é a filosofia. Ele é uma literatura especial, criada pelo Platão. E nessa hora, quem participou disso, não existe essa coisa, eu aprendo a ler, então aprendo filosofia. Não existe isso daí. Você aprende a ler, depois você aprende a ler as literaturas. A literatura médica é uma coisa, o brasileiro não sabe ler matemática. Não sabe ler matemática. Ele acha que matemática é fazer exercício. Ele não sabe pegar um livro de matemática e ler os conceitos. E não sabe filosofia. Porque ele pensa que filosofia é ficar divagando. Ou então ele pensa que é tomar posição política. Isso. Filosofia não é tomar posição política nem ficar divagando. Filosofia você pensa sobre vários problemas, mas porque você aprendeu a pensar junto com os filósofos. Essa é a tradição. Então é um pouco maluco que o mínimo não contenha a literatura clássica como indicação. Ela tem que ter. Ela tem que ter indicação. Não, há livros que permitem que há livros de filosofia que é um consenso no Oriente e no Ocidente de que eles estão presentes. Não tem como você dizer. Não tem como você falar assim, eu passei por um curso de letras e eu nunca li o Nabokov. Eu fui para o ensino médio e fiz a disciplina literatura do Brasil, né, no ensino médio, junto da literatura portuguesa, e eu nunca li o Machado de Assis. Quando um país que chega a este ponto, ele não tem um ensino básico. Ele não tem um currículo mínimo. Então não adianta, nós vamos ter, o documento vai ter que nominar os clássicos. E vai ter que mudar também no documento, aquele final do documento onde tem o plano, com os objetivos. Eu tenho aqui. Né? Por quê? Porque aqueles objetivos, eles estão aquém da maneira como se faz, como se escreve objetivos. Uma coisa que o ensino americano nos ensinou muito, principalmente os aspectos técnicos, é que você não escreve objetivos em termos vagos. Há verbos especiais para se escrever objetivos. Quer dizer, você tem que escrever em termos daquilo que você consegue alcançar e medir. Você não pode jogar verbos que são vagos, do tipo desenvolver a crítica do aluno. Não. Isso não é objetivo. Isso não é objetivo. O objetivo, quando a pessoa estuda como fazer objetivos de currículo, isso nos cursos de pedagogia se ensina, você tem que, e os americanos nos ensinaram muito, o mundo a fazer isso, você tem que pôr o objetivo aquilo que vai ser alcançado, e não ao processo.
Processo é uma coisa, o objetivo é o que vai ser alcançado, é o alvo, é o objetivo, é o que vai ser alcançado. O que você quer que o aluno faça quando ele souber? Ah, quando ele souber tal coisa, ele tem que fazer tal coisa. É esse o comportamento que é pedido dele. Então você tem que especificar... É exatamente o que nós, professores, fazemos no nosso plano de aula. Exatamente. A gente tem que entregar isso para o diretor, exatamente. É isso que eu vou ensinar, é esse texto, e eu posso cobrar isso, porque ele tem que saber isso aqui que eu ensinei. Então não adianta você falar assim, eu quero no final obter o aluno crítico. Ué, quem diria o contrário? É lógico. Eu quero no final obter o aluno não crítico? Não, ninguém diria isso. Então eu quero no final obter o aluno crítico, é uma bobagem. Não é o que eu tenho que pôr. Eu tenho que pôr, eu quero no final que o aluno saiba fazer isto, que o comportamento dele revele isto. Então não tem, ele tem que ter um objetivo, chamados objetivos comportamentais. Eu tenho que ter comportamentos que não são os comportamentos do início. O aluno tem que adquirir comportamentos finais. Ele tem que saber distinguir coisas, e essas coisas têm que ser ditas. O que ele precisa distinguir? Um aluno precisa distinguir o que é ética e o que é moral. Então, como ele vai fazer isso? Então, ele tem que ter tal comportamento e tal comportamento. Eu tenho que chegar a este ponto de especificidade num currículo, senão eu não disse nada. Senão eu não disse nada e todo o dinheiro que eu gastei para reunir essa turma para fazer isso daí é perdido. É perdido, Flávio. O documento fala que a gente deve provocar uma discussão filosófica dos assuntos de interesse pelo contato direto com os textos ou por temáticas filosóficas. Não fala com que textos. Então, esse é o problema. Interesses, quais interesses? O aluno chega e fala assim, professora, eu tenho muito interesse em maconha. Quero saber, porque o maconheiro ele é doutor em maconha, então ele gosta de ficar discutindo a maconha, né? Tem maconheiro que nem fuma mais a maconha, porque ele fica discutindo a maconha. Então eu sou interesse em maconha. Então, qual o texto filosófico que fala de maconha? Tem muitos textos filosóficos que falam da droga, que falam da ilusão, que falam da possibilidade de você saltar deste mundo para outro. Tem vários textos. Tem contemporâneos e tem clássicos sobre isso. Então, põe lá, qual o texto? Qual o texto? Nós precisamos chegar, qual o texto clássico que fala sobre determinados assuntos? Agora, não é possível você deixar nesse grau de indecisão. Porque aí prevalece o quê? Prevalece o senso comum, prevalece a má tradição e prevalece, no fundo, não fazer nada. Fala sobre o aluno conhecer de filosofia ocidental e oriental. Isso eu achei novo. Primeiro... Isso eu achei novo, eu achei estranho, interesse. Acho estranho, porque, de novo, precisa... Aí pior ainda, porque dado que não tem tradição, aí que precisa saber quais são os textos. Sem dúvida. Aí pior ainda. Aí dá margem para aparecer lá na sala de aula, o cara lá, né? Todos os alunos fazendo yoga na sala. Sim. Né? Eu posso fazer yoga? Pode. Articula o professor de filosofia com o professor de educação física e vão fazer yoga. Mas não vai me fazer yoga na sala de filosofia, a não ser que você tenha um texto clássico que leve você a isso. Filosofia oriental, sim. Então é aí que entra a história do texto clássico. Qual é o texto clássico? Porque aí a sociedade pode julgar, pode avaliar, a universidade pode avaliar. Nesse grau de incipiência, não se dá para saber o que o documento quer. Segundo, o estudante deve ser o protagonista no filosofar. Protagonista no filosofar. Eu estou dizendo absolutamente nada. É o estudante crítico, é o aluno crítico. Ou ele é protagonista no filosofar. Quer dizer, ele filosofa. Ele filosofa e o professor não filosofa. O protagonismo em relação a quem? Ao professor? A sociedade? A sociedade? Ele é o protagonista do quê? O livro, ele vai... Quer dizer, protagonista do filosofar, mas em relação a quê? Não se diz. Entendeu? São frases completamente vagas. São frases completamente vagas. É um documento que não unifica absolutamente nada. Não, então isso que eu achei. Se a gente está querendo fazer um documento que é para unificar a educação no país, isso aqui não é o que vai unificar. Não vai. Isso não aqui vai, não é o que não vai vai unificar. mesmo.
né? Em matemática, você pode trabalhar com conteúdos. Por quê? Porque está tão disseminado já na sociedade a ideia dos conteúdos vindo de determinados clássicos. Então, por exemplo, geometria euclidiana, que é a chamada geometria plana. Né? Então, você vai lá. Está tão disseminado o que são esses conhecimentos que você não precisa pegar o texto do Euclides. O texto do Euclides já está diluído nos textos didáticos, pelos conteúdos. Tá? Então você tem lá os vários teoremas que você tem que entender. Agora, em filosofia, não adianta você falar assim, ó, vou ensinar epistemologia, vou ensinar história da filosofia, vou ensinar ética. Não adianta ir pelos conteúdos. E também não adianta ficar nesse sentido vago. Tem que ir pelo texto clássico. O que eu posso tirar do texto clássico, de tais textos clássicos? Independente de temas e independente de história. Os textos clássicos que têm que garantir, eles próprios, o conteúdo. E eles vão exigir do professor que o professor seja um professor de filosofia. Claro. Acho que a gente tem que voltar a pensar. A gente tem muito ensino tecnológico no país, ensino técnico. A gente tem que voltar a pensar nessa questão do ensino científico e do ensino técnico. Em que sentido? A pessoa, o jovem que vai fazer o ensino técnico, ele vai ter uma vivência maior, ele vai ter com coisas mais ligadas ali à prática, coisas desse tipo. Mas o aluno que for fazer o ensino médio, né, o clássico, o ensino médio de primeiro, segundo, terceiro ano, sem ter um diploma de uma profissão no final, ele precisa ter esse conteúdo clássico, que sempre esteve. Não, senão você não gera no país um país que conversa com ele mesmo. Né? Um país para conversar com ele mesmo, ele precisa ter um assunto. Né? Ele não pode, a pauta do país não pode ser dada, né, desconsiderando a cultura. Senão a pauta do país você não consegue conversar. Né? Isso é uma coisa interessante, porque você tem uma pauta que não tem para onde remeter. Né? Você tem um problema, por exemplo, aparece um problema na sociedade, você não tem uma literatura onde todos remetam àquela literatura como sendo conhecida, como o grego tinha. Né? Todo mundo sabia a Ilíada e a Odisseia. Então você chega num lugar... Você tem um assunto em comum. Você tem um assunto em comum. Então, como é que faz quando tiver esse problema? De duas uma. Vamos ver como é que a Ilíada e a Odisseia nos mostram, né? E depois vamos consultar o oráculo. Aqui no Brasil não se faz mais nada disso. Não se consulta oráculo nenhum, porque não se vai a nenhum oráculo, não se vai mais à universidade buscar os técnicos, né? E também não se tem uma literatura comum. Então fica um monte de jornalista dando opinião na imprensa, um monte de garoto de 25, 28, 30 anos aí, que não aprendeu porra nenhuma, dando opinião. Aí o país fica circulando. Meses e meses. Outra coisa, né? Em torno de redescobrir a roda. Um país totalmente sem história, né? Às vezes, por história coisas que o país já passou recentemente, a gente vê que as pessoas não se tocam das coisas que já aconteceram recentemente. Parece que não tiveram a história mesmo. Não tem essa base em comum para se conversar. Todo dia... E a gente vê filósofos aí, inclusive na mídia, que estão descobrindo o mundo agora, estão descobrindo os textos filosóficos agora, o mundo agora, estão assim, achando as coisas fantásticas, né? Não, Poxa, quer dizer, cadê aquela base, é isso que você fala, cadê aquela base que, no mínimo, para eu conversar com você, é a partir de tal ponto, porque eu já sei que até ali você tem que ter aprendido alguma coisa. Não, hoje em dia você fica horrorizado de você ver que tem filósofos descobrindo, espantado com Rousseau, outros, né? Você tem uma constante descoberta da roda por filósofos. Quem são essas pessoas? Eu acho que tá geral isso. Não, não, tudo bem, né, que tá geral, mas tô falando assim, até na filosofia, que a gente já começou a chegar o tempo que você vê pessoas, né, que não poderiam se deslumbrar. Mas mas geralmente pessoas fora, né, Paulo? Que não, é isso que eu falo. Eu tive os melhores professores que eu tive, nem sempre eles fizeram a graduação em filosofia, na época. Sim. Tá? Mas eles fizeram depois. Eles fizeram uma graduação X, fizeram um mestrado, é o seu caso também. Fez um mestrado, fez um doutorado, depois foi buscar a filosofia. Sim. Foi buscar fazer o curso de filosofia.
Justamente por causa dessa base é o que falta. Por mais que você alcance um patamar alto, um mestrado, um doutorado, você precisa ter aquela base. Precisa, não tem jeito. A gente vê até cada vez mais os concursos públicos pedem que a pessoa tenha seguido a carreira, né? Formou numa área, tem que fazer o mestrado na mesma área e o doutorado na mesma área. E tem um sentido, tem um porquê. Não tem como. É a mesma coisa em todas as áreas. Não tem como construir uma casa se você não tiver alguns alicerces. Então, o ensino médio e a graduação no Brasil tem que ser capaz de dar uma cultura geral e introduzir o cara num assunto. E não é só a graduação. É o ensino médio. É o ensino médio que tem que... O problema no Brasil é o ensino médio. É nós sabemos o que fazer no ensino básico e sabemos o que fazer na universidade. Nós nos perdemos no ensino médio. É aí que nós nos perdemos completamente. E não estamos conseguindo nos achar. Tá, Paulo, mas as agora pessoas estão hesitando. Não foi à toa que a gente se perdeu. A gente tem que lembrar que a gente teve 10 anos de uma falta de política educacional no país, a ponto de que, se a pessoa não fizesse todo o ensino médio e ela prestasse o Enem, atingisse uma certa pontuação, ela conseguiu o diploma de ensino médio. Tá? Então, dessa forma, o ensino médio se esvaziou, e por ele ter se esvaziado, ao invés de terem colocado o dedo na ferida, ter falado, olha, se esvaziou porque não é obrigatório, porque não se faz mais o jovem ir, ele não tem o porquê mais estudar, ele não está tirando nada disso. Não, falando assim, olha, esvaziou, como a gente vai manter todo mundo preso ali dentro? Sim, a ideia é essa, é como trazer as pessoas, elas não pensam assim, como trazer as pessoas para fazer tal coisa, não, é como trazer. Sabe? A ideia é como trazer para a escola. Sabe o que as pessoas não é a ideia de como trazer para fazer tal coisa. As pessoas não entendem o processo básico de uma igreja caça-níquel. O cara não fica obrigando a ter um monte de gente ali dentro da igreja dele. O cara abre uma portinha, ele começa com um. Aí com o discurso dele, esse um traz o outro. Aí escuta um outro na rua e vem, e se interessa por aquele conteúdo, é algo que ele... Você está entendendo? Sim. Tem algo a ser feito ali, a ser dito, ele tem uma participação. Na escola não, a ideia é assim... Vamos jogar esses jovens lá, porque os pais não aguentam, a sociedade não sabe lidar com eles e tem que trancafiar eles ali dentro. E a ideia do senso comum é a ideia da utilidade. Essa é a meta. A ideia do senso comum é a ideia da utilidade. Quer dizer, o aluno vai ficar se ele sentir que é útil. Por isso que eu falo do curso técnico, mas do curso acontece clássico. o seguinte, nada é útil para um adolescente. As pessoas precisam entender isso. Nada é útil para o adolescente. Nem aquilo que ele diz que é. O adolescente não tem nada de útil. Ele é um inútil. Ele tá em transição, ele está numa fase completamente de transição. Ele é um inútil e ele está em transição e ele fala uma coisa e no dia seguinte ele desfala. Portanto, ele precisa de uma diretriz. Como todos nós passamos por isso, a gente tem que entender que ele precisa ter uma diretriz. Exatamente. Porque essa fase vai passar e aí ele vai ter aquilo como base, como sólido nele. E nada melhor do que uma diretriz que não seja uma diretriz que repita aquilo que ele está querendo fugir. O adolescente está querendo fugir de uma série de imposições caretas. E não tem nada menos careta que os clássicos. Os clássicos são altamente subversivos. São altamente contestadores. Mesmo quando eles são conservadores, eles são contestadores. Os clássicos têm essa capacidade de subversão eterna. Por isso que é um clássico. Por isso que são clássicos. Né? E aí o adolescente facilmente, ele pode no começo não gostar, mas se ele ler, mais tarde ele vai voltar aos clássicos. Essa compreensão eu tenho, porque eu quando eu entrei na adolescência, eu percebi que todo mundo se dispersou. Todos nós estudávamos bastante no ginásio, a mesma turma. Quando nós entramos na adolescência, nós nos dispersamos. E passou o colégio. Naquela turbulência do colégio, passou. Depois, a gente viu que... o que ficou? Ficou aquela disciplina onde os professores, apesar da nossa turbulência, davam os clássicos. Aqueles que entraram na nossa turbulência, não ficou. Aqueles que participaram da nossa turbulência não ficou. Eu tinha uma professora de psicologia que ela falava assim,
E ela fala, isso é comprovado psicologicamente. Ela fala, por que eu insisto em trabalhar psicologia mesmo com vocês? Vem aqui, trabalho os textos de psicologia e trabalho isso. E não fico mandando vocês desenhar a casinha para eu interpretar o que é para fazer, porque alguns professores na época faziam isso. O professor fingia que era um adivinho, então você desenhava a casinha e ele dizia seu comportamento segundo aquele desenho. Ela falou, não, por que eu não vou fazer isso? Ela falou, posso chegar e fazer isso num primeiro dia de aula, para ver se eu chamo a atenção de vocês e dizer que eu tenho alguma coisa para dizer. Posso até tentar fazer. Mas por que eu insisto? Ela falou assim, psicologicamente, a gente diz que até dormindo a gente aprende. Então eu tô aqui, tô falando, eu tô lendo os textos. Algum dia vocês vão falar assim, pô, eu já ouvi esse negócio. Eu acho que eu já vi isso. Ou minha professora falou disso um dia, etc e tal, e aí vai ter um interesse para buscar aquilo. Então eu insisto. Eu insisto nos textos, eu insisto vocês vão ter que aprender, vocês vão fazer isso e aprender. Não vai ser todo mundo. As pessoas estão descuidando, elas estão descuidando da educação média e da educação do brasileiro de uma tal maneira que eu tenho vários... o salário do professor já diz o descuido, o tamanho do descuido. Não, sim. Ninguém quer tocar nessa questão do salário. Ninguém. Ninguém quer tocar, né? Tá tudo bem. Sendo que você viu, né? A gente abriu hoje aí aquele negócio de concurso público, ensino médio, qualquer concurso público começa com 3,5 pau. O professor está dando aula o dia inteiro e ganhando R$1.200. Então não tem como não dizer. A gente não pode descuido absurdo. Não pode ter educação sem salário. E aí vamos fazer o seguinte, vamos lembrar que o Renato Giannini não é nenhum bobo. Ele está pegando esses parâmetros, inclusive de filosofia, de querer colocar essas 3 matérias, a matéria de filosofia nos 3 anos de ensino médio, e fazendo isso com as outras também. Você sabe seguindo o quê? Ele não fala, mas segundo a minha experiência, eu posso ver o que é. Segundo os institutos federais. Tá? Porque os institutos federais de educação, eles têm filosofia nos 3 anos. Sim. Tá? E eles têm um conteúdo de filosofia. E são as escolas, gente, as melhores escolas do Brasil são públicas, que são esses institutos federais. Eles pagam por professor, segundo a titulação dele, o salário do professor federal, o salário do mesmo professor que está na universidade ganha. Nós nem podemos falar isso muito, porque aí alguém do governo escuta e destrói esses institutos. Ai, meu Deus, desculpa. Né? Porque toda vez que a gente fala bem de uma coisa... Logo depois vem alguém de algum partido político, né? E aí é indiferente, viu? Porque é tudo a mesma salada. Não tem gente mais burra na sociedade do que gente de partido político. Você não consegue encontrar. Você quer ver uma pessoa assim, eu quero encontrar uma pessoa que come grama 24 horas por dia. Você vai num partido político que pega o militante e ele é essa figura. E ele é o que vai ser governante. Os partidos políticos é o lugar do sujeito mais ignorante possível, né? No Brasil. É impressionante isso. Como que nós encontramos o lugar para pôr a nossa burrice, né? Então, esse pessoal, quando você fala que tem alguma coisa que funciona, ele vai correndo lá destruir. Então, não fala muito, viu, Fran? Deixa os institutos funcionando, né? E aqui, vem uma pergunta agora. Eu tenho a pergunta da Vera e tenho a do Guilherme Arantes. Eu vou começar pela do Guilherme. O Guilherme está falando aqui, ele está falando de algumas pessoas que estão dando palpite sobre a reforma curricular. E que as pessoas estão falando que no ensino médio precisa ter o substrato do que é o essencial, né? Mas ele fala também que, sobre essa questão, pelo que eu entendi, Guilherme, é isso, né? Da interdisciplinariedade. Né? Ou seja, na filosofia tudo está presente. Em todos os lugares tudo está presente. A interdisciplinaridade é uma conversa de bobo. Não é porque quando não se conversava isso, tinha. Então. Né? Quando eu fiz o colégio, a interdisciplinaridade era uma coisa comum. Não é porque... Né? Era uma coisa comum. Ela se dava em todos os níveis, os professores conversavam, a gente conversava com os professores. Eu me lembro muito bem. Nenhum aluno era estúpido, nunca vi um aluno ser estúpido a ponto de falar assim, nossa, que interessante, isso que você está falando em filosofia também é de outra área. Não me lembro muito bem que... Isso, quer dizer, as pessoas sabem que existe essa conversa, que existe... Quando passou eu vivia os anos 70 no colégio e foi a primeira crise do petróleo. Né? Então, o professor de química, quando foi falar dos derivados de petróleo e entrar na química do petróleo, ele começou pelo problema da Palestina e dos judeus, como tinha originado a Guerra dos 6 Dias, né? E como dali para frente cresceram, o barril do petróleo ficou caro, como é que teve a crise. Mas ele começou dali, né? Ele começou de uma aula de história e geografia, para a gente depois chegar no produto. Né? Isso era a coisa mais comum do mundo, fazer isso. Ninguém nunca, não precisava nenhum pedagogo, bastava o professor ser professor de química, né? E não ser um estúpido.
Pronto, resolveu o A problema. interdisciplinaridade, A interdisciplinaridade por si só. acontece com o bom professor naturalmente. Paga bem, traz o bom professor, o que acontece? Isso aí não é conversa para você ficar... Ninguém precisa se preocupar com relação a isso. O que você precisa indicar para o Piauí, para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para Minas Gerais, que o aluno do ensino médio tem que ler a República do Platão. É isso que precisa indicar. Que o aluno do ensino médio tem que ler o Machado de Assis. Que o aluno do ensino médio tem que saber o Euclides. Que o aluno do ensino médio tem que saber as leis de Newton e o Newton. É isso, é o clássico, é o básico, é o que você vai aprender na high school americana, é o que você vai aprender na escola inglesa, é o que você vai aprender em Israel. É isso aí, não tem que ficar... Agora, se você não faz isso num país como o Brasil... Grande, que está sem tradição, que está se perdendo a sua tradição de ensino, se você não fizer isso, você não vai ter como garantir currículo mínimo nenhum. E no caso da filosofia, Fran, as pessoas não estão percebendo que a sociedade procura a filosofia exatamente por conta disso. Exatamente. Por causa dessa tradição. Por conta dessa tradição de ler os clássicos. Sim. A sociedade quer isso. Tanto é verdade, Fran, que quando você pega e põe em qualquer lugar na internet, você põe assim, do tipo assim, 10 livros necessários de ler em filosofia. Todo mundo pega aquilo ali. A carência de indicações bibliográficas Sim. é enorme. É isso que eu falei. A gente tinha essa lista do que a gente tem que ler ao longo do ano. Quer dizer, no começo do ano o professor vinha com aquela lista. Né? Olha, esses aqui são os livros que vocês vão ter que ler no primeiro ano. Esses Sim. são os livros do segundo ano. Esses aqui são os livros do terceiro ano. Né? Você queria ler uma... Não, o que eu estava vendo aqui é que tem eu estou com um livro aqui na mão, que é o Morte Aparente do Pensamento do Peter Sloterdijk. Morte Aparente no Pensamento. Morte Aparente no Pensamento do Peter Sloterdijk, um filósofo alemão contemporâneo. E ele está contando aqui uma história que eu já tinha visto em outro lugar, que é o Cícero, né? O Cícero romano, falando do Pitágoras, dizendo que o Pitágoras respondeu, né, o que é um filósofo, né, para um governador. O Cícero contando como é que o Pitágoras disse o que é um filósofo para um governador. Olha só o que o Pitágoras falou para esse governador, o que é um filósofo. Que a vida dos homens lhe parece ser igual àquele mercado que costuma exultar em todo o brilho dos jogos e na presença de toda a Grécia. Pois como uns, os de corpos treinados, aspiram à honra e à glória de uma coroa, outros acudiam atraídos pela esperança do ganho e do lucro da compra e venda. E havia um grupo especial que era mais nobre e que não ansiava o aplauso nem o ganho, mas que viera simplesmente para ver e observava atentamente o que acontecia. Ou seja, ele está falando de 3 grupos. Né? Ele está falando, no mercado aparece, na cidade aparecem os mercadores que querem fazer o negócio, né? Fazer o negócio da compra e venda. Aparecem os atletas que vão participar dos jogos e que estão ali treinando. Né? E aparece um grupo que não está fazendo nenhuma dessas duas coisas, mas que se interessa em observar. Aí ele fala assim, olha, estes que não estão procurando nem a fama dos jogos, nem o dinheiro das mercadorias e do trânsito comercial, e que desdenham tudo isso, são os que observam atentamente a natureza das coisas. A estes chamamos amantes da sabedoria, isto é, filósofos. Então, ele dá a característica de quem? Do observador. Daquele que não está no cotidiano. Então, a filosofia aparece, se ela aparecer no ensino médio, a primeira coisa que ela tem que aparecer é como aquele lugar onde não está presente a utilidade, nesse sentido de utilidade. Não está presente. Não tem um fim comercial. Não tem um fim comercial, nem o fim da fama. Exato. Né? Não é o vencedor dos jogos e não é o mercador. É o observador. É o observador.
Então, muito da filosofia serve no ensino médio, ou seja, a utilidade da filosofia no ensino médio é a sua não utilidade no sentido da fama e no sentido do dinheiro. É a ideia do observador. Quem pode observar? Quem tem o direito de observar? Em que época que nós podemos observar? Nada melhor do que na época da adolescência. Por quê? Porque eu não estou comprometido nem com o dinheiro e nem com a fama. Eu não estou comprometido com isso. Eu posso querer isso, mas não estou comprometido ainda. Né? Então, nessa hora, se você ensinar a observação, ela dá algo que talvez mais tarde nunca mais vai poder ser posto. Belíssimo, Paulo. Belíssima interpretação. Ótimo. É isso mesmo. Isso tem a ver com a mensagem que eu recebi agora do Cássio, que ele fala, né, que ele fala da experiência dele no Ceará como professor, que as escolas estaduais dão aula no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, mas com uma aula por semana, né? Então, aqui no estado de São Paulo, são 2 aulas por semana, só em um ano, um dos 3. Então, tirando o Mato Grosso do Sul e o Instituto Federal, não tem. Eu falo assim, mas por que isso, até? Por que eu falo que é importante a gente ter aula de filosofia nos 3 anos? Porque a filosofia, essa observação, ela precisa de um tempo. A filosofia, ela precisa de uma maturação. Né? Então, às vezes, algo que vai ser falado, ensinado, colocado no primeiro ano, sim, só vai fazer sentido no terceiro. Sim, a observar não é olhar. Observar não é olhar, é exatamente não é, isso. Eu olhei, vi esse texto, observei. Isso encaixou perfeitamente. Não é isso. A filosofia, ela não tem resultado imediato. Quantas vezes, Paulo, que a gente já não lida com pessoas que vêm atrás de você, vêm atrás de mim, querendo uma fórmula mágica para aprender filosofia? Hoje né? apareceu um. Todo mundo Apareceu vários hoje. Todo mundo acha que a filosofia é o quê? É um processo em que eu vou ler um texto e eu vou ter aprendido alguma coisa, eu vou sair agora sendo um crítico do mundo. Não funciona assim. Não, é um processo longo de observação. É longo, é por isso que eu vejo que o Paulo falou assim, nossa, um menino de 25, 30 anos, é um menino de 25, 30 anos, porque eu vejo por mim. A diferença que é entre uma pessoa que está lendo filosofia ao longo da vida e filosofando, e no meu caso, a gente tem que entender que a filosofia é um processo longo, de maturidade. Só E você já está quase há 10 anos nisso. Então, mas por quê? Quando eu fui fisgada? Eu fui fisgada no ensino médio pela filosofia, poxa. Sim. Então, assim, é isso, é a época. Você falou tudo. Agora, essa interpretação sobre a questão de ser essa época, é a época de ser fisgar, de ser fisgado outra. E de fisgar. Não tem outra. Uma pessoa a época do descomprometimento. Exato. É a época que você pode estar descomprometido para observar. Né? É a época que você pode se dar o luxo de observar, porque você não precisa pôr a mão. Né? Você não precisa pôr a mão, você não precisa pôr o pé, você não está comprometido ainda com o dinheiro e com a fama. Esse é um comprometimento que você vai ser destruído depois. Nesse momento é a chance que você tem de não ser destruído. Uhum. Ó, o César fala que os institutos federais, né, eles têm algo de bom, que é eles têm conteúdo e eles pagam um salário decente para os professores. Ele fala assim, olha, ele coloca uma opinião aqui da presidente da Sociedade Brasileira do Progresso, a biomédica Helena Nader. Ela fala, ainda que o conhecimento seja integrado, o estudo tem de ser dado de forma desintegrada, porque em algum momento haverá necessidade de se ter todas as bases para formar um conhecimento integral. Não existe interdisciplinaridade, nem transdisciplinaridade, se não existe disciplina. Se não existe conteúdo, bobagem. Se não existe uma disciplina, isso. O nome está falando, interdisciplinar, transdisciplinar. Qualquer uma das duas situações precisa do quê? Do disciplinar. Disciplina. Uhum. Então está dado já, né? Não tem sentido. Agora, tem um outro problema também, que é o seguinte, né? Tem um problema estratégico aí. Se você põe mais aulas de uma disciplina, você consegue ter o professor na escola. Porque aí o cara vai e pega, tem várias aulas. Então, quando você reduz, você joga o leigo. Por quê? Porque aí o professor que tem mais aulas de uma disciplina é que vai dar as outras. Lógico. E era isso que eu temia. Né? Era isso que eu temia. Na conversa da Dilma inicial, eu temia isso daí. Né? Que você enxuga as disciplinas para que depois você fala assim, por 2 aulas não apareceu ninguém para sociologia. Isso. Então dá para qualquer um. Até porque, gente, né? Porque você vai uma atribuição de aulas. Você chega na escola e a diretora te fala assim, olha, eu tenho 10 aulas de filosofia. Quer dizer, você tem que preencher uma carga horária de 40 horas, de 20, existe um mínimo, né? Eu tenho 10 de filosofia. Então, faz o seguinte, você ficar aqui, pega 10 de filosofia, 10 de religião, 10 de sociologia, tá ali próximo e tal, e você fica... Pelo menos você preenche sua carga e você não sai dali.
Ou então não vai ter nenhum professor e vai vir um substituto. Cada hora vai vir um. Porque é Sim. isso. Não compensa, ainda mais com esse valor, não compensa para o professor ir dar aula se ele não tiver a carga horária dele Porque completa na não é escola. uma questão, viu, Fran? Não é uma questão de carga horária, assim, do tipo assim, se tiver só uma aula não dá para fazer nada. Não, Não dá é só para isso. fazer Não, muito. não é dá essa para questão. fazer muito com uma aula só. O problema não é esse, de não Não dar é. para fazer nada. O problema é que se tem uma aula, você não tem o professor. Entendeu? Você tem que ter várias aulas para você ter E não o tem professor. por isso, lógico, não tem por Para isso. Quer dizer, ficar você na não consegue. escola, para ele ter aulas ali naquela Então, escola. será que agora a gente tendo aula de novo de filosofia, primeiro, segundo e terceiro ano, a gente não consegue formar uma... Agora nós vamos, lógico, né? A sociedade nossa está pedindo essas coisas. Tá, mas poxa, deu nosso horário, a gente não Já conseguiu deu nem nosso- conversar, deu? Eu ia perguntar do PCN, a gente já não tem os parâmetros curriculares nacionais? Por que agora o MEC está lançando esse novo? é porque todo governo que entra, ele precisa fazer tudo de novo. Aqui no Brasil se reinventa a Então roda. tá bom, então tá resumido. Porque assim, quem você Não, já todo deve mundo conhecer. se prepara que eu e achei é, estranho. é interessante porque mesmo sendo do mesmo partido também muda tudo. Porque olha que interessante, o PCN ele fala, lê textos filosóficos defendendo as suas argumentações, investigação e compreensão desses textos filosóficos e contextualização do texto filosófico. Só que não fala qual texto. Não, tem, tudo abaixo, mas eu tô falando assim, conforme ele pega esse geral aqui, né, Sei. quer dizer, já fala texto filosófico. Não, mas né, você tá precisa até pagar melhor. novas equipes para fazer tudo de novo. Esse O é Brasil o problema. precisa. Isso aí não tem jeito. Mas é Isso, por isso isso eu nem que- reclamo do Renato porque não tem jeito. Quando entrar outro vai inventar o Brasil tudo de novo. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui até foi feito isso com as capitanias hereditárias, né? Cada chefe de capitania que vinha para cá descobriu o Brasil como se fosse Cabral, né? Dividiu de novo. Dividia de novo, para descobrir tudo de novo. Gente, então obrigado pela participação. Semana que vem vocês já sabem, a gente está aqui de volta, 22 horas. Até lá. Este é o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Júnior pela editora Cortez, Sócrates, Pensador e Educador, a filosofia do conhece-te a ti mesmo. Este livro é uma pesquisa inédita no país sobre o filósofo que é considerado o pai da filosofia. Nele você vai conhecer a história sobre as mulheres que foram protagonistas na vida do filósofo, além de conhecer mais sobre a Grécia Antiga e as novas perspectivas filosóficas sobre o mundo grego. Adquira já o seu na sua livraria de confiança, é só pedir.